Olá, jovens e adolescentes da Igreja Cristã Apostólica em Caraí. Bom, como prometi de forma assim bem particular a alguns de vocês, ou seja, aqueles que eu pude alcançar na semana passada, depois do culto de domingo, dizendo que prepararia um vídeo fazendo uma abordagem bíblica sobre o relacionamento de namoro. E na mesma oportunidade, quando preparei esse vídeo, eu quero estar falando também sobre o elemento de desconstrução do namoro, que é o conhecido ficar. Gostaria então de conversar um pouco com você sobre essas duas questões, que são relevantes, né? Para nós que somos cristãos. E já quero de saída dizer que considero o namoro como um laboratório onde dois jovens poderão travar experiências de conhecimento de si próprio e do outro. E com base na minha experiência, em atendimento às relações de namoro, noivado e casamento, eu entendo que o namoro, o namorar, vamos dizer assim, não significa estar queimando etapas ou mesmo estar transgredindo nenhuma lei do processo evolutivo da futura vida conjugal, da conjugalidade, né? Pelo contrário, enamorar significa inspirar amor em. E os construtos do casamento levam como principal ingrediente o cimento do amor, que justamente encontra o seu campo de crescimento e amadurecimento no período de namoro. Mas, mesmo sabendo disso, encontramos ainda hoje, em pleno século XXI, alguns líderes na igreja que, como se não tivessem passado por essa fase, estigmatizam o período de namoro, como se fosse este a fase do pecado, quando não se deve pensar assim. Porque qualquer um de nós só poderá chegar a um casamento estável, saudável, com o mínimo de patologias, desajustes e esquisitices, como vemos em tantos relacionamentos de casamento, sem que passem pela fase do namoro. Portanto, um namoro sadio, respeitoso e devidamente orientado dentro dos princípios bíblicos é que serão construídas as bases para o futuro lar. Um lar firmado em estruturas sólidas, duradouras, permeado por um amor maduro, treinado, né, em fortes estruturas de fidelidade e comprometido em, antes de ansiar a sua própria felicidade, desejar fazer a felicidade do outro. Formando assim um lar constituído por Deus. E quero fazer uso da Bíblia e ler um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o verso 8 na sua parte A. Diz assim o texto: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes,
não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Queridos jovens e adolescentes, já ouvi pessoas e até mesmo alguns líderes dizendo que o relacionamento de namoro entre dois jovens cristãos é contraproducente para o exercício da vida cristã. Mas afirmo que um namoro permeado pelos princípios bíblicos, bem orientado, de maneira nenhuma vai de encontro ao conceito hebreu cristão, que considera ser viável que dois jovens possam namorar e, contudo, levar uma vida devotada a Deus, ao serviço cristão e ao Evangelho. Baseado nisso, acredito que um namoro permeado pelos valores e princípios bíblicos e a devida orientação, sem sombra de dúvidas, e digo isso sem medo de errar, é a base, o alicerce para a formação da família, né? E essa construção, obrigatoriamente, desenvolve toda a sua estrutura, tendo seu início no namoro, que formará, aliás, que é o lar embrionário, né? Que fará vir à luz um dia o relacionamento definitivo, que é o casamento. Porque não há quem possa negar, queridos, que alguém, para se casar, baseado em uma escolha adulta e bem definida, onde se estabelece ali a espera do momento de Deus, que essa pessoa não tenha primeiro ter vivido o enamoramento. E o que é o enamoramento? Deixa eu definir para vocês. O enamoramento é a ação e o efeito de enamorar, ou de enamorar-se. Porque, embora sejam conceitos difíceis de definir, o verbo namorar diz respeito, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, ao fato de suscitar, de provocar em alguém a paixão e a chama do amor. E ainda, o de cair de amores por alguém do sexo oposto. E encantar ou encantar-se por algo ou por alguém. O enamoramento é um estado emocional em que sentimos alegria e satisfação por encontrar, repito, outra pessoa do sexo oposto que seja capaz de nos compreender e de partilhar a sua vida conosco. Já na perspectiva bioquímica, trata-se de um processo que começa no córtex cerebral, passando depois para o sistema endócrino e que se converterão em respostas fisiológicas. E esse processo implica a ação de diversos elementos. Porque ao conhecer alguém por quem se sente atraído, o ser humano experiencia uma série de alterações químicas e psicológicas. E ao acionar os mecanismos de sedução, a pessoa conjuga o seu instinto animal, isso a nível inconsciente, com a capacidade estratégica própria da sua espécie. Muito bem, mas não é a nossa intenção estudar esses aspectos do namoro. Então, é bem verdade, queridos, que em alguns arraiais evangélicos,
o namoro é algumas vezes muito estigmatizado e tem até recebido, por alguns, o rótulo de a fase do pecado. Como se tivessem esses líderes, essas pessoas que advogam um rótulo desse, como se eles não tivessem passado por essa fase em suas vidas, até que eles chegassem ao casamento. Portanto, o namoro, como alguns equivocadamente pensam, não está fora dos planos e projetos que Deus tem para a criatura humana, porque Deus tem um propósito no namoro. Porque este surgiu a partir do entrelace de sentimentos que o próprio Deus, por sua livre vontade, colocou no homem e na mulher. Então, o namoro não é uma relação descompromissada, não é? Pelo menos não deveria ser. Ou para ser vivido como uma brincadeira, não é? Como com propósitos lúdicos, ou com o objetivo de atender propósitos hedonistas. Mas precisa ser um namoro sábio. E o namoro, para ser sábio, deve ser permeado pelo temor do Senhor, como nos afirma o Salmos, capítulo 111, verso 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos os que os praticam. O seu louvor permanece para sempre. E essa sabedoria, queridos, ela passa por um cuidado por parte dos envolvidos no namoro em não deixar que se desenvolva entre eles um namoro permeado pela prostituição. Por isso, o namoro cristão precisa ser conduzido sempre a três. É muito antigo isso. Muitos educadores, líderes, pessoas que falam sobre relacionamentos de namoro, relacionamento entre jovens e adolescentes, usam esse termo. O namoro tem que ser a três. Ou seja, jovem a jovem e o Espírito Santo. E ainda mais, um relacionamento que seja permeado pelo equilíbrio do amor ágape. Né? Porque sabemos que há uma dose forte do amor eros, né? no relacionamento de namoro. Mas só o ágape, o amor ágape, tem o poder de redimir o eros com a sua força avassaladora.